para vocês aqui sobre teste de software, né? Vamos entrar especificamente na parte de teste, tá? Então, vou fazer uma introdução. A ideia é que a gente faça uma introdução hoje sobre o assunto, ok? Então, nós temos aqui algumas definições de teste, né? Então, tem a definição do Myers, de 1979, que ele diz: o teste consiste em executar o programa com a intenção de encontrar erros, né? Que são os bugs. E do Hetzel, de 1983, diz o seguinte: teste é qualquer atividade que vise avaliar uma característica ou recurso de um programa ou sistema, tá? Eu vejo que basicamente a gente está tentando encontrar erros ou avaliando um recurso ou uma característica do teu software, ok? Então, o teste consiste em selecionar o que deve ser medido, um atributo ou característica. Então, a primeira coisa é definir o objetivo daquele teu teste, né? Se você está avaliando, por exemplo, um cálculo que o teu software deve realizar, você deve estar avaliando, por exemplo, um comportamento, né, do teu software, né? Como é que ele se comporta quando você tem muitos acessos, ou quando você está avaliando, por exemplo, uma interface do teu software, ok? Então, primeiro definir o objetivo. Criar entradas controladas ou casos que ponham à prova ou revele algo sobre o atributo ou característica que será medido, tá? Então, primeira coisa é criar os casos de teste, né, os scripts de teste, para exatamente a gente poder entender, né, o comportamento daquele atributo ou daquela característica do teu software. Simular ou executar as situações de teste e analisar os resultados, comparando-os a um padrão comportamento esperado. Então, você vai ter que ter uma massa de dados, né, para poder executar esses testes. E aí, logicamente, você vai comparar a tua saída do teu teste com o comportamento esperado. Então, se você tem, por exemplo, um cálculo, né, de um salário, você vai verificar se aquele cálculo que foi realizado, né, no teste, se ele está de acordo com o que é o esperado, com o cálculo correto, ok? Bom, o conceito de teste, tá? Então, aqui olhando, né, esse ciclo de vida clássico, tá? Então, lá no ciclo de vida clássico, relembrando, tá, nós temos uma etapa que é uma etapa de teste, tá, ok? Então, antigamente, a gente pensava, né, os pesquisadores pensavam que você teria uma etapa específica para teste. Hoje em dia, a gente consegue entender, a gente consegue compreender que a atividade de teste ela tem que ser executada durante todo o processo de desenvolvimento. Nós não podemos ter uma etapa específica só para testar, mas sim acompanhar todo o processo de desenvolvimento de um software, ok? Bom, nós temos aqui alguns princípios, né, da atividade, tá, que diz o seguinte: testar tudo é impossível, né? A execução dos testes é criativa e difícil. Prevenir erros é um dos motivos dos testes, tá? Os testes têm que ser planejados, então, novamente, né, nessa questão do planejamento dos testes, tá? Testar exige conhecimento, logicamente, né? Você tem que conhecer o domínio de aplicação. Testar exige independência, né, dos resultados que você está avaliando, tá? Então, eles têm que ser colocados, os resultados estão corretos ou não. E testar exige experiência também, de quem está testando, ok? Então, aqui nós temos as falsas verdades sobre testes, tá? Que diz o seguinte: testar é fácil. Como nós vimos aqui, não é uma coisa fácil, né? A gente também vai compreender isso no decorrer das aulas, tá? Qualquer um pode realizar teste? Não, você tem que estar preparado, você tem que ter conhecimento, você tem que saber gerar casos de teste, tá? Não é necessário nenhum treinamento ou experiência, precisa sim, você precisa treinar, você precisa conhecer, né, e algumas ferramentas, você precisa ter o conhecimento sobre algumas características de testes, tá? O teste deve ser a última atividade a ser realizada, então, como eu comentei há pouco, né, não é, né, isso foi uma ideia do passado, do ciclo de vida clássico. Atualmente, o teste ele é desenvolvido desde as etapas iniciais de desenvolvimento de um software. O importante é testar o código-fonte dos programas. Não somente testar código-fonte, mas documentação também, fazer validação, né, verificação dos requisitos, né, junto ao usuário, né, utilizar outras ferramentas, como prototipação também junto. Tá? Então, isso tudo, né, é importante, não é somente o código, tá? Você precisa ver documentação, saber se a documentação está correta, ok? Bom, alguns problemas, né? A atividade de teste não pode mostrar a ausência de bugs, ela só pode mostrar se defeitos do software estão presentes. Então, quando você termina de testar, o que você pode dizer, né, é que ou que você encontrou erros, né, ou que você testou aquele software e os erros encontrados foram esses. Mas você nunca pode dizer que aquele software não tem erros, tá?
Você pode dizer que você encontrou erros ou que você não encontrou erro, mas nunca dizer que você não tem, que o teu software não apresenta nenhum erro, tá? Uma ausência de bugs. Definir o que vai ser testado é uma etapa-chave, né? Ter o objetivo muito bem claro, os scripts, fazer o planejamento, isso é essencial. E critério de parar a atividade de teste é uma decisão difícil, né? Em que momento você vai realmente parar de executar os testes, tá? Aqui nós temos um esquema de teste de software, ok? Aqui nós temos a atividade de teste, né? Onde nós temos a configuração do software, as características, aqui os casos de teste, e você vai fazer um planejamento de teste, ok? O resultado dos testes serão avaliados, né, verificados com os resultados esperados. Erros, né, deverão passar por depuração. As avaliações, você vai ver a taxa, né, de erros e você vai gerar um modelo de confiabilidade para ver se o teu software está dentro desse modelo de confiabilidade. E aí você tem uma confiabilidade prevista do teu software baseada numa quantidade, num percentual de erros, tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado, né, e até a próxima.